A sala de espera do Centro Médico de Riverside parecia um santuário de luz suave e música delicada. Mas para Emily Rose Patterson, podia muito bem ser um tribunal onde estava prestes a ser julgada. Aos 28 anos, Emily passara os últimos 3 anos evitando esse momento, inventando desculpas, cancelando consultas e fingindo que seu problema simplesmente desapareceria por conta própria. Mas antes, deixe nos comentários de que lugar no mundo nos escuta. Amo saber onde nossas histórias chegam. Ela se sentava em uma cadeira confortável, o cabelo loiro caindo como uma cortina ao redor do rosto, vestindo sua blusa branca favorita e uma saia rosa porque roupas familiares pareciam uma armadura contra a vulnerabilidade que estava prestes a enfrentar. As mãos estavam firmemente entrelaçadas no colo e ela se pegou olhando para o chão, incapaz de encarar os olhos de outros pacientes que pareciam muito mais confiantes por estarem ali. A condição de Emily não era fatal, não era visível para observadores casuais e não era algo que apareceria em livros de medicina como um estudo de caso dramático. Mas havia, lenta e silenciosamente, roubado sua confiança, sua vida social e seu senso de normalidade de maneiras que pareciam impossíveis de explicar para quem não tivesse vivenciado isso. Severa ansiedade social com mutismo seletivo. As palavras soavam clínicas e administráveis quando elas as lia na internet, mas na realidade, Emily frequentemente se via completamente incapaz de falar em situações que outras pessoas navegavam sem esforço. Entrevistas de emprego, encontros sociais, até pedir comida em restaurantes podiam deixá-la muda e em pânico, presa dentro da própria mente enquanto o mundo aguardava respostas que ela não conseguia dar. A condição lhe custara 3 oportunidades de trabalho, vários amigos e incontáveis momentos em que quis participar da vida, mas se viu paralisada por uma barreira invisível que parecia intransponível. Emily Patterson. Uma voz suave chamou da porta que levava às salas de exame. Emily ergueu o olhar e viu uma enfermeira de olhos gentis e sorriso caloroso, gesticulando em direção ao corredor. Com um suspiro profundo que parecia mais rendição do que coragem, Emily pegou a bolsa e seguiu em frente, o coração acelerado com a mistura familiar de esperança e temor que acompanha o ato de buscar ajuda. A sala de exame tinha tons calmantes de verde, com prateleiras brancas que guardavam suprimentos médicos e quadros inspiradores sobre cura e bem-estar. Emily acomodou-se na maca azul, o papel se amassando sobre ela enquanto tentava encontrar uma posição confortável para o que certamente seria uma conversa desconfortável. O Dr. Anderson virá em um instante, disse a enfermeira com gentileza. Ele é ótimo com transtornos de ansiedade, então você está em excelentes mãos. Emily assentiu, sem confiar na própria voz nem para um simples obrigado. Ela pesquisara o Dr. Anderson na internet, sabia que era jovem e bem conceituado, mas também tinha visto a impressionante lista de diplomas e certificações que a faziam se sentir ainda mais inadequada por sua incapacidade de funcionar em situações sociais básicas. Alguns minutos depois, houve uma batida suave na porta e Emily ergueu o olhar para ver um homem que aparentava pouco mais de 30 anos entrando na sala. O Dr. James Anderson tinha cabelo castanho e olhos gentis e vestia o jaleco branco com a familiaridade confortável de quem realmente gosta do que faz. O que chamou a atenção de Emily imediatamente foi o modo como ele se movia devagar e deliberadamente, nunca apressado, nunca criando aquela sensação de urgência que fazia a ansiedade disparar. «Boa tarde, Emily», disse o Dr. Anderson, sentando-se na cadeira à sua frente com uma calma sem pressa. «Sou o Dr. Anderson, mas pode me chamar de James se for mais confortável para você. Fico muito feliz que tenha decidido vir hoje». Emily abriu a boca para responder, então sentiu o aperto familiar na garganta que sinalizava o início de um de seus episódios. Nenhuma palavra saiu, apenas um pequeno som de frustração que fez suas bochechas queimarem de vergonha. «Tudo bem», disse James imediatamente, sem qualquer julgamento na voz, apenas compreensão. «Leve o tempo que precisar.
Não há pressão para falar se isso não parecer certo neste momento. Algo no tom dele fez Emily encará-lo com mais atenção. A maioria dos médicos que ela conhecera, mesmo os gentis, tinha a expectativa subjacente de que pacientes seriam capazes de se comunicar normalmente. Mas James parecia genuinamente confortável com o silêncio, como se entendesse que às vezes as palavras não estão imediatamente disponíveis. "Ajudaria se eu contasse um pouco sobre mim primeiro?" perguntou James com suavidade. "Às vezes é mais fácil se abrir com alguém quando você sabe que não está sozinha em lutar com coisas que parecem fáceis para outras pessoas." Emily assentiu, grata por qualquer coisa que pudesse romper a tensão que sentia crescer no peito. "Me interessei por transtornos de ansiedade porque vivi com ansiedade social severa durante a maior parte da adolescência e início dos 20, começou James, a voz assumindo a cadência pensativa de quem compartilha algo pessoal. "Eu não conseguia falar nas aulas, não conseguia fazer ligações, nem pedir pizza sem ter crises de pânico. Por anos, achei que havia algo fundamentalmente errado comigo." Emily arregalou os olhos de surpresa. Aquele médico confiante e articulado havia passado pelo que ela estava vivendo. "Conheço esse olhar", disse James com um sorriso de leveza. "É difícil acreditar que alguém que parece ter tudo sob controle entende como é estar preso dentro da própria mente. Mas passei anos me sentindo como se assistisse à vida através de uma janela, querendo participar, mas incapaz de romper o vidro." Emily sentiu algo afrouxar no peito, um nó de vergonha e isolamento que estivera apertado por tanto tempo que ela havia esquecido como era respirar livremente. "O que mudou tudo para mim foi conhecer um médico que não tratou apenas os sintomas, mas entendeu que transtornos de ansiedade não são falhas de caráter ou fraquezas, são condições médicas que merecem o mesmo respeito e tratamento que qualquer outro desafio de saúde." "Como?" Emily começou e parou, surpresa por a palavra realmente ter saído. James perguntou e Emily assentiu. "Muito devagar e com muita ajuda. Terapia, medicação quando necessária e principalmente aprender que meu valor como pessoa não era determinado pela minha capacidade de falar em toda e qualquer situação." Emily sentiu lágrimas se acumularem nos olhos, não de tristeza, mas do alívio de ser compreendida por alguém que realmente sabia como era a sua experiência diária. "Também", disse James em voz baixa, "e tive a sorte de ter recursos financeiros que facilitaram o tratamento. Minha família tinha dinheiro e, mais tarde, pude construir uma prática bem-sucedida que me permitiu retribuir às pessoas que não podiam pagar pelo tipo de cuidado abrangente que me ajudou a sarar." Emily olhou com novo entendimento. "Minha família é dona do Anderson Medical Group e de várias outras unidades de saúde pelo estado", explicou James com naturalidade. "Mas o dinheiro não curou minha ansiedade, Emily. Ele só me deu acesso a recursos que todo mundo deveria ter." Nas horas seguintes, Emily se viu falando com mais liberdade do que em meses. A combinação de expertise profissional e compreensão pessoal de James criou um espaço em que suas palavras pareciam seguras, em que suas lutas eram válidas em vez de vergonhosas. "Perdi meu emprego há 6 meses", admitiu Emily por fim, a voz pequena mais firme. "Eu não conseguia falar nas reuniões, não conseguia apresentar ideias, nem conseguia fazer perguntas quando precisava de esclarecimento. Meu supervisor disse que eu não me engajava o suficiente para a cultura da empresa." "Deve ter sido incrivelmente doloroso", disse James, e Emily pôde ouvir empatia genuína em sua voz. "Tenho morado com meus pais desde então, e eles são maravilhosos, mas não entendem por que eu não posso simplesmente superar ou ser mais confiante. Eles me amam, mas acham que escolho ser assim." "Transtornos de ansiedade são deficiências invisíveis", disse James com gentileza. "Quem não passou por isso muitas vezes não consegue entender que você não está escolhendo ficar em silêncio ou ansiosa. Da mesma forma que alguém com diabetes não escolhe precisar de insulina." Conforme a consulta avançava, James delineou um plano de tratamento que parecia abrangente e viável. Terapia com um especialista em mutismo seletivo,
opções de medicação a considerar e exercícios de exposição gradual para ajudar Emily a reconstruir a confiança em situações sociais. Mas aqui está o que quero que você saiba, disse James quando o tempo junto se aproximava do fim. Você não está quebrada. Você não é menos valiosa porque processa situações sociais de modo diferente. E com o suporte certo, você pode absolutamente aprender a manejar essa condição de formas que lhe permitam viver a vida que deseja. Dr. Anderson. James, disse Emily, a voz ganhando força. Posso perguntar algo pessoal? Claro. Você ainda luta com ansiedade às vezes? James sorriu. E por um momento, Emily pôde ver o jovem que um dia fora tão assustado e isolado quanto ela se sentia agora. Todos os dias, disse com honestidade. Mas aprendi que manejar a ansiedade não é fazê-la desaparecer por completo. É desenvolver ferramentas e estratégias que ajudem você a viver plenamente apesar dela e se cercar de pessoas que entendem e apoiam sua jornada. Eu não posso pagar. Emily começou, e então parou, envergonhada por falar de dinheiro. Emily, disse James com suavidade. Contei sobre minha situação financeira porque acredito que uma boa saúde mental deve estar disponível para todos, independentemente da capacidade de pagar. Eu dirijo uma fundação que fornece tratamento para pessoas com transtornos de ansiedade. Seu tratamento será totalmente coberto. Emily sentiu as lágrimas transbordarem quando o peso de anos de sofrimento e vergonha finalmente começou a se dissipar. Por que faria isso por alguém que acabou de conhecer? Porque há 10 anos eu estava sentado onde você está agora, me sentindo sem esperança e sozinho. Respondeu James. Alguém me ajudou quando eu não podia me ajudar, e agora tenho a oportunidade de passar adiante esse presente. 6 meses depois, Emily entrou na sala de reuniões da Morrison Digital Marketing, com os ombros erguidos e a voz pronta. Ela trabalhava ali havia 2 meses, como coordenadora de conteúdo, cargo que James a ajudara a encontrar por meio de sua rede de colegas que entendiam o valor de perspectivas e experiências diversas. Ela ainda sentia ansiedade, ainda tinha dias em que falar era desafiador, mas agora tinha ferramentas para manejar esses momentos, em vez de ser controlada por eles. Mais importante, aprendera que sua sensibilidade e cuidado, qualidades que vinham em parte de suas lutas com a ansiedade, eram na verdade forças em seu trabalho, ajudando empresas a se comunicarem com empatia e autenticidade. Bom dia a todos, disse Emily claramente ao começar sua apresentação sobre a nova campanha do cliente. Hoje, quero falar sobre como podemos alcançar pessoas que se sentem invisíveis em nossa sociedade e por que essas vozes importam tanto. Enquanto falava, Emily pensou em James, que não apenas lhe proporcionou o tratamento médico, mas mostrou que sucesso poderia ser medido não só em conquistas profissionais, e sim na coragem de ser vulnerável, na sabedoria de buscar ajuda e na generosidade de ajudar outros depois de encontrar a própria cura. Às vezes, o remédio mais poderoso não está em frascos de prescrição ou livros de terapia, mas no simples reconhecimento de que não estamos sozinhos em nossas lutas, de que alguém já trilhou o caminho difícil que estamos percorrendo e que a cura é possível quando temos a coragem de confiar a outros a nossa dor. Em um mundo que frequentemente confunde silêncio com fraqueza, Emily Peterson aprendera que a verdadeira força às vezes não vem de falar alto, mas de falar com honestidade. E que as conversas mais importantes muitas vezes começam com a simples admissão de que precisamos de ajuda para encontrar a nossa voz. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aperte o sino para nunca perder uma atualização.